As pontes são construções fundamentais da engenharia. Com elas, é possível atravessar qualquer tipo de obstáculo, seja um desfiladeiro, um rio ou um estreito. Atualmente, as pontes não impressionam apenas pela robustez ou complexidade estrutural, mas também por seus projetos arquitetônicos incríveis. Neste vídeo, vou te mostrar as pontes mais impressionantes e extraordinárias dos 4 cantos do planeta. Aproveite as imagens. Número 1. Ponte Osman Gazi. Em junho do ano 2016, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou oficialmente a inauguração da ponte pênsil Osman Gazi. Com seus 2.620 metros de comprimento e 234 metros de altura, essa ponte ocupa a 7ª posição entre as maiores pontes suspensas do mundo. Ela atravessa o Golfo de Izmit, conectando importantes cidades turcas e encurtando a distância entre Esmirna e Istambul em 140 quilômetros. Mais de 8.000 profissionais e operários estiveram envolvidos na obra, que foi finalizada em apenas 3 anos. A proposta original previa também trilhos para trens, mas essa ideia foi descartada em favor da ampliação do número de pistas para veículos. Número 2. Henderson Waves. Singapura é famosa por suas construções arquitetônicas inusitadas, como é o caso da ponte Henderson Waves. Essa ponte, exclusivamente para pedestres, foi inaugurada no ano de 2008 e se transformou imediatamente em um dos símbolos mais marcantes da cidade, sendo muito apreciada tanto por moradores quanto por turistas. Ela é uma das 2 passarelas que conectam o Southern Ridges ao Monte Faber. Com 274 metros de extensão e erguida a 36 metros de altura, sua principal característica é o formato ondulado, criado a partir de 7 vigas de aço curvas que se elevam acima do caminho e mergulham abaixo, formando curvas encantadoras. O piso é de madeira amarela de balaú, o que dá ao passeio um charme natural. As costelas de aço onduladas não são apenas decorativas. Elas também oferecem proteção contra sol e chuva. Ao anoitecer, o local ganha um toque mágico com a iluminação em LED, que simula o movimento de ondas de luz. Número 3. Ponte de Arcadico. Na península do Peloponeso, na Grécia, encontra-se uma das pontes em arco mais antigas do planeta, a Ponte de Arcadico. Ela foi construída há mais de 3.000 anos e ainda hoje mantém sua estrutura original de calcário com 22 metros de comprimento, 5,6 metros de largura e 4 metros de altura. Durante o final do período heládico, a ponte integrava uma estrada militar que ligava as cidades de Tirinto e Epidauro e era usada para a passagem de carros de guerra. Detalhe curioso, ainda é possível ver bordas elevadas que serviam como guias para os veículos manterem a rota. Mesmo tendo enfrentado inúmeros terremotos e outros desastres naturais ao longo de milênios, a ponte continua firme. E mais, moradores da região ainda a utilizam para locomoção, evidenciando sua impressionante durabilidade. Número 4. Ponte Bastei. Na região de Saxônia, na Alemanha, próxima à fronteira com a República Tcheca, há formações rochosas verticais majestosas conhecidas como Bastei, situadas sobre o rio Elba. Essa maravilha da natureza atrai visitantes de todo o mundo. Entre as atrações destaca-se a Ponte Bastei, originalmente de madeira, reconstruída no ano de 1851. Ela conta com 7 vãos que atravessam um profundo desfiladeiro, somando um total de 76 metros e meio de comprimento, com 40 metros de altura. Do alto da ponte, é possível contemplar paisagens deslumbrantes da região e do rio Elba. Embora seja o lugar perfeito para os amantes da natureza, é preciso considerar o grande número de turistas, o que pode dificultar uma experiência mais tranquila. Número 5. Ponte Laguna Garzón. A Ponte Laguna Garzón foi inaugurada no ano de 2015 e marcou um acontecimento relevante no Uruguai, pois finalmente uniu os departamentos vizinhos de Maldonado e Rocha. Antes disso, os moradores da região só conseguiam cruzar a laguna por meio de balsas, mas, devido às condições climáticas, esse transporte nem sempre funcionava. Diante desse problema, foi decidido construir uma ponte. O responsável pelo projeto foi o renomado arquiteto Rafael Viñoly, que idealizou uma estrutura aparentemente simples, mas ao mesmo tempo única. A ponte possui um formato circular, com 250 metros de extensão e um diâmetro de 110 metros. O tráfego flui em sentidos opostos ao redor do círculo.
Esse formato ajuda a prevenir acidentes entre veículos que trafegam em direções contrárias. A velocidade máxima permitida é de 30 km por hora, o que garante mais segurança tanto para os motoristas quanto para os pedestres. À noite, a iluminação transforma a ponte em um verdadeiro espetáculo visual. Número 6. Ponte da Torre de Londres. A Ponte da Torre é uma das atrações mais icônicas de Londres. Seu estilo arquitetônico gótico remete à era medieval, mas por dentro, ela abriga tecnologias modernas. Durante sua construção, foi considerada sua proximidade com a Torre de Londres e outros monumentos históricos, por isso o estilo foi cuidadosamente escolhido. Foram usadas mais de 11.000 toneladas de aço, que receberam um revestimento em pedras e granito para proteger as torres contra a corrosão. A estrutura conta com 2 torres góticas de 65 metros de altura que sustentam a parte basculante central de 61 metros. No total, o comprimento da ponte é de 244 metros, sendo um verdadeiro cartão postal da cidade. A obra foi concluída no ano de 1894, e desde então, a ponte continua desempenhando sua função. Suas seções móveis se levantam para a passagem de grandes embarcações, embora isso ocorra com menos frequência hoje em dia. No início do século XX, o mecanismo era acionado até 50 vezes por dia. No ano de 1982, foi inaugurado um museu dentro das torres da ponte, dedicado aos motores a vapor antigos e à história da construção. Já no ano de 2014, uma plataforma de observação com piso transparente foi aberta entre as torres, permitindo vistas incríveis do rio Tâmisa e do centro histórico de Londres. Número 7. Pontes vivas de raízes na Índia. Na região de Meghalaya, na Índia, os povos indígenas Khasi e Jaintia desenvolveram um método fascinante para atravessar os amplos rios das florestas tropicais, as pontes vivas. Essas pontes são feitas com raízes aéreas da árvore ficus elástica, que são direcionadas pelas pessoas para crescer sobre o rio, sendo fixadas com varas de bambu ou de palmeira de betel. As raízes seguem esse molde, adaptando-se ao formato desejado. Com o tempo, continuam crescendo e se entrelaçando, formando uma estrutura sólida. Para acelerar esse crescimento, os indígenas colocam troncos de árvores sob as raízes, que servem como fonte de nutrientes para o ficus. Apesar da técnica engenhosa, o processo pode levar mais de 15 anos e exige manutenção constante. Essas pontes vivas são extremamente fortes, suportando até 50 pessoas ao mesmo tempo. Enquanto a árvore permanecer viva, a ponte estará naturalmente protegida contra a deterioração. Mesmo com o clima úmido e as chuvas intensas, a maior ponte viva da região conecta as aldeias de Mawlynnong e Rangtili, com mais de 50 metros de extensão. Perto da aldeia de Nongriat, há uma versão ainda mais impressionante, uma ponte de 2 andares formada pelas raízes de 2 ficus diferentes. Número 8. Via Expressa de Yaxi. A Via Expressa de Yaxi, também conhecida como a Escada para o Céu, faz parte da rodovia entre Pequim e Kunming, na China. Ela recebeu esse nome porque a cada quilômetro percorrido, a estrada se eleva 7,5 metros. Essa grandiosa construção inclui 270 viadutos e 27 túneis. Sua extensão total é de 240 quilômetros, sendo que 41 desses quilômetros atravessam túneis escavados em montanhas. Olhando de longe, já é possível perceber a complexidade da obra. Mesmo estando em uma região montanhosa e selvagem, a construção da rodovia foi concluída em tempo recorde, 5 anos. Hoje, a Via Expressa é muito utilizada tanto por moradores quanto por turistas. Para os chineses, representa uma economia de tempo significativa nas viagens entre Kunming e Pequim. Já os visitantes percorrem esse trajeto para curtir uma experiência visual extraordinária em meio à natureza intocada. Número 9. Ponte Hakotsbrook, Ponte do Diabo. A maioria das pessoas costuma imaginar a Ponte do Diabo como uma estrutura sombria e abandonada, mas a ponte localizada no arboreto da cidade alemã de Kromlau impressiona por sua beleza única. A história desse lugar começou no ano de 1844, quando o cavaleiro Friedrich Hermann Röttke decidiu criar um parque pitoresco ao estilo inglês ao redor do lago Hakots. O projeto incluía trilhas, grutas artificiais, formações rochosas e uma pequena ponte de pedra. O resultado foi um parque extremamente acolhedor e a ponte logo se tornou sua principal atração. Mas por que ela recebeu o nome de Ponte do Diabo? A razão está em seu design engenhoso.
Ao observar o arco da ponte refletido na água, forma-se um círculo quase perfeito. Um efeito visual que parece mágico, como se fosse um portal para outro mundo. Além disso, moradores locais costumam brincar dizendo que ninguém sabe ao certo quem foi o arquiteto, sugerindo, em tom de lenda, que talvez tenha sido o próprio diabo. Claro, isso é apenas uma piada, mas a aparência mística da ponte realmente impressiona todos os que a visitam. Número 10. Ponte Quezuachaca. A Ponte Quezuachaca está entre as estruturas mais singulares do Peru, por ter sido construída há mais de 6 séculos pelo povo Inca. Ela é o último exemplar ainda existente de ponte suspensa, feita com cordas, segundo a tradição incaica. Localizada sobre o profundo cânion do rio Apurímac, essa ponte ainda é usada por moradores e turistas. Sua estrutura é inteiramente feita com a planta Ichu, uma gramínea andina. A base da ponte consiste em 6 grossas cordas torcidas, todas feitas à mão. Esse antigo legado só continua existindo graças ao empenho dos habitantes locais, que mantém viva a tradição de reconstruí-la todos os anos, entrelaçando novas fibras vegetais. Esse trabalho é uma verdadeira homenagem aos antepassados incas. Além do simbolismo cultural, a ponte é extremamente funcional e resistente, permitindo o uso cotidiano da comunidade. Número 11. Ponte Eshima-Ohashi. A ponte Eshima-Ohashi é considerada uma das mais assustadoras do planeta, principalmente por sua inclinação vertiginosa. Vista de frente, ela parece ter um ângulo de subida próximo a 90 graus. No entanto, quando observada de lado, percebe-se que a inclinação é bem mais suave e totalmente segura para os motoristas. Construída no ano de 2004, a ponte cruza o lago Nakaumi, ligando as cidades japonesas de Matsue e Sakaiminato. Sua altura chega a 45 metros, com extensão total de quase 2 quilômetros e largura de 11 metros. É a terceira maior ponte do mundo e a maior ponte rodoviária do Japão. O formato incomum da inclinação foi projetado para permitir o tráfego constante de embarcações sob sua estrutura. A ponte se tornou uma atração turística após aparecer em uma campanha publicitária da fabricante de veículos Daihatsu. No comercial, a ponte foi filmada de maneira a parecer um grande obstáculo, mostrando que apenas os novos microfurgões da marca seriam capazes de vencê-lo. Essa ilusão gerou grande interesse entre turistas que passaram a visitá-la em busca de adrenalina e belas fotos. Número 12. Aqueduto de Magdeburgo. O Aqueduto de Magdeburgo, conhecido também como Water Bridge, tem um projeto arquitetônico que parece saído da ficção científica. Essa incrível estrutura foi inaugurada no ano de 2002 sobre o rio Elba, na Alemanha. A ideia por trás da construção era permitir o tráfego simultâneo de embarcações e veículos sem interferência entre os dois. Muitos projetos foram considerados, incluindo túneis subaquáticos e pontes tradicionais, mas acabou sendo escolhida uma solução única. Uma ponte de água para barcos, com um túnel subterrâneo para carros a 3 metros de profundidade. A vista aérea do aqueduto é fascinante. Enquanto os barcos deslizam pela água na parte superior, os carros parecem desaparecer sob ela, ressurgindo em outro ponto, como em um truque de mágica. Mais de 28 mil veículos cruzam diariamente o aqueduto. A estrutura também conta com áreas específicas para pedestres. Número 13. Ponte Huyi. A China é conhecida por suas obras arquitetônicas impressionantes, e uma delas é a Ponte Huyi. Situada na província de Zhejiang, essa estrutura fica a aproximadamente 140 metros de altura, ligando duas montanhas em um cenário de tirar o fôlego. A ponte foi inaugurada no ano de 2020 e possui 2 níveis com um design peculiar. Seu nome e formato foram inspirados no cetro sagrado budista de Jade, chamado Huyi, que simboliza boa sorte e prosperidade. Além de sua importância simbólica, a ponte atrai muitos visitantes graças à vista fantástica proporcionada por suas plataformas de observação. O local costuma ser envolto por nuvens baixas, o que cria uma atmosfera mágica para os turistas. Outro atrativo da Ponte Huyi é seu piso de vidro. Os visitantes mais corajosos podem experimentar uma verdadeira descarga de adrenalina ao caminhar sobre o chão transparente que se estende sobre o abismo. Felizmente, apenas uma parte da estrutura possui piso de vidro, o que permite que pessoas com medo de altura possam também aproveitar as belas paisagens com segurança. Número 14. Aqueduto de Pont du Gard. No sul da França, no departamento de Gard, sobre o rio Gardon, encontra-se um monumento histórico de grandeza impressionante, o Aqueduto de Pont du Gard.
Essa estrutura mede 247 metros de comprimento e 47 metros de altura, sendo considerado o mais alto aqueduto romano antigo preservado até hoje. A data exata de sua construção permanece incerta. Durante muito tempo, estudiosos acreditaram que ele teria sido construído no ano de 19 a.C., sob ordens de Marco Vipsânio Agripa, para abastecer a cidade de Nimes com água potável. No entanto, pesquisas recentes apontam que o aqueduto foi concluído no primeiro século da nossa era. Ele faz parte de um sistema de abastecimento de água com mais de 50 quilômetros de extensão. Sua estrutura possui 3 níveis, o primeiro com 6 arcos, o segundo com 11 e o terceiro com 35. Após a queda do Império Romano, o aqueduto perdeu sua função original e passou a ser utilizado como ponte para carruagens. No século XIX, a estrutura foi restaurada por ordem de Napoleão Bonaparte, o que garantiu sua preservação. Em 1985, Pont du Gard foi incluído na lista de patrimônios mundiais da Unesco. Número 15. Ponte Chengyang. A Ponte Chengyang, também conhecida como Ponte da Chuva e do Vento, é uma das construções mais encantadoras da China. Ela está localizada na região de Sanjiang, sobre o rio Linxi, e se harmoniza perfeitamente com o estilo arquitetônico budista e a paisagem natural ao redor. A ponte foi construída no ano de 1916, com 64,4 metros de comprimento e 3,4 metros de largura. Sua arquitetura é hipnotizante e merece ser admirada com calma. Ela possui 3 níveis, 5 elegantes pavilhões e 12 varandas, todos sustentados por 5 bases de pedra. O mais surpreendente é que essa obra foi feita sem o uso de pregos. Os artesãos da etnia Dong encaixaram todas as peças de madeira com precisão, formando um gigantesco quebra-cabeça. Apesar de ter mais de um século de existência, a ponte continua em ótimo estado. Hoje, ela não serve apenas como passagem, mas também como um local de descanso popular entre os moradores e os turistas. Nos arredores há pousadas que permitem aos viajantes aproveitar ao máximo a tranquilidade e a natureza da região. Número 16. Ponte Siosipol. Na cidade iraniana de Isfahan, encontra-se uma joia da arquitetura persa. A Ponte Siosipol, também chamada de Alaverdikan. Essa ponte foi construída no ano de 1602, sobre o rio Zayandeh-Rud, com o objetivo de conectar a parte central da cidade ao bairro armênio de New Julfa. O nome Siosipol significa Ponte dos 33 Arcos, enquanto o nome alternativo homenageia o vizir e comandante militar Alaverdikan, que supervisionou pessoalmente a obra. Embora Isfahan conte com 11 pontes, nenhuma se compara à beleza desta estrutura. Com 290 metros de comprimento e 13,5 metros de largura, ela apresenta arcadas em ambos os lados. Essas galerias abrigam lojas e uma antiga casa de chá, onde visitantes podem tomar chá tradicional iraniano enquanto apreciam a vista do rio. É um local que mescla história, cultura e paisagens inesquecíveis. Número 17. Ponte Natural de Rockbridge. No condado de Rockbridge, no estado da Virgínia, Estados Unidos, encontra-se um monumento natural fascinante, a Ponte Natural. Trata-se de um arco esculpido na rocha pela erosão, localizado sobre um afluente do rio James. A formação rochosa mede 27 metros de comprimento e está a 67 metros acima do nível do rio. Curiosamente, ela lembra muito uma ponte arqueada construída por humanos, motivo pelo qual recebeu o nome de Ponte Natural. Acima da formação passa uma rodovia, mas os motoristas não conseguem admirar a paisagem, já que a estrada é cercada por muros altos. Para contemplar a beleza do local e o cenário ao redor, é necessário adquirir um ingresso turístico. Número 18. Skywalk no Grand Canyon. O Grand Canyon é uma das atrações turísticas mais famosas do estado do Arizona, nos Estados Unidos, e recebe mais de 5 milhões de visitantes por ano. Dentro dessa imensidão natural, um dos pontos mais visitados é a passarela Skywalk. Trata-se de uma ponte em formato de ferradura, com estrutura em balanço localizada na região de Eagle Point, na parte oeste do Grand Canyon, dentro da reserva indígena Hualapai. Inaugurada no ano de 2007, a Skywalk foi a primeira passarela de vidro suspensa desse tipo no mundo. Ela literalmente se projeta sobre o canyon, a mais de 1 quilômetro acima do fundo do desfiladeiro e a 21 metros da borda do precipício. Oferece uma vista espetacular em um ângulo de 360 graus. Um dos aspectos mais marcantes é o piso de vidro, que proporciona
aos visitantes a sensação de estar caminhando no vazio. Apesar de parecer arriscado, a estrutura é extremamente segura e foi projetada para suportar o peso equivalente ao de 70 aviões Boeing 747, além de resistir a terremotos de alta intensidade. Número 19. Ponte de Øresund. A Ponte de Øresund é uma conexão essencial entre dois países, Dinamarca e Suécia. Construída no ano de 2000, essa obra impressiona pela complexidade do projeto e por um detalhe curioso em sua estrutura. A ponte começa na cidade de Copenhague, atravessa o Estreito de Øresund e chega à cidade sueca de Malmö. No entanto, como há grande tráfego de navios no estreito, a construção de uma ponte convencional poderia atrapalhar a navegação. Para resolver o problema, foi criada uma ilha artificial chamada Peberholm, com pouco mais de 1 km² de área. Nessa ilha, a ponte se transforma em um túnel submarino. Essa solução garantiu o tráfego livre para as embarcações e uma transição eficiente entre os meios de transporte. A ponte possui mais de 16 quilômetros de extensão e conta com uma ferrovia de via dupla e uma rodovia com 4 pistas. Graças a essa conexão, é possível ir de um país ao outro em 50 minutos de carro ou em apenas 25 minutos de trem de alta velocidade. Número 20. Ponte Dourada do Vietnã. A Ponte Dourada no Vietnã é considerada uma verdadeira maravilha da arquitetura moderna. Ela está situada nos arredores da cidade de Da Nang, a mais de 100 metros acima do nível do mar. Com 150 metros de comprimento e 5 metros de largura, essa ponte de pedestres tem um formato semicircular e uma aparência única. Sua característica mais marcante são os 2 suportes em forma de mãos gigantes erguidas ao céu. Essas mãos representam a proteção e o apoio dos deuses. Embora pareçam feitas de pedra, as estruturas são na verdade de aço, envelhecido propositalmente para dar um aspecto antigo. O autor da ideia foi o arquiteto vietnamita Vu Viet Anh, que sonhava em criar algo além de uma simples ponte. As neblinas frequentes nas montanhas Ba criam uma atmosfera mágica, como se a ponte estivesse flutuando nas nuvens. As corrimões dourados refletem a luz mesmo em dias nublados, dando um efeito encantador. Não é de se espantar que turistas do mundo inteiro venham ao local não só para caminhar, mas também para tirar fotos impressionantes. Número 21. Ponte Celestial de Langkawi. A Ponte Celestial é uma das maiores atrações da ilha de Langkawi, na Malásia. Milhares de turistas desejam conhecer esse lugar, pois dali é possível ter vistas simplesmente deslumbrantes. A ponte está suspensa entre 2 montanhas sobre um desfiladeiro coberto por uma densa floresta tropical a 660 metros de altitude. Com 125 metros de comprimento, a estrutura não conecta nenhuma cidade, tendo sido construída exclusivamente para oferecer aos visitantes uma experiência visual única das paisagens naturais e do mar de Andaman. Vista de cima, ela parece flutuar sobre o abismo, especialmente em dias de neblina. Seu único vão curvo é sustentado por um único pilar de 82 metros de altura, além de 8 cabos de aço que garantem a estabilidade. A ponte pode receber até 250 pessoas simultaneamente. No centro, há 2 seções com piso de vidro que desafiam os mais corajosos. Em ambas as extremidades, há plataformas de observação com vistas panorâmicas espetaculares. Para acessar o local, é necessário utilizar um teleférico e um elevador inclinado chamado Skyglide. Número 22. Ponte Nampu. A China é famosa pela quantidade impressionante de pontes. Desde tempos antigos, essas estruturas fazem parte do país, que a cada ano surpreende com projetos cada vez mais grandiosos. Um bom exemplo é a Ponte Nanpu, localizada em Xangai. Ela é uma ponte suspensa com cabos e sua extensão total é de 8.346 metros. As torres centrais são de concreto armado e possuem 150 metros de altura. Cada torre está ligada a 22 pares de cabos de aço resistentes. A ponte foi desenhada de maneira que grandes embarcações com mais de 46 metros de altura possam passar tranquilamente por baixo. Uma das particularidades da Ponte Nampu é sua rampa em espiral de arquitetura complexa, localizada no lado ocidental. Vista de cima, a rampa se assemelha a uma escultura. Mais de 120 mil veículos cruzam a ponte todos os dias. Número 23. Ponte do Dragão. A Ponte do Dragão, situada sobre o rio Han, na cidade de Da Nang, no Vietnã, é uma verdadeira obra-prima arquitetônica e forte candidata ao título de ponte mais bonita do mundo.
O que torna essa estrutura tão única é o seu design inspirado em um dragão. Graças a detalhes decorativos específicos, a ponte parece representar um dragão que desliza pela superfície da água. Seus arcos simbolizam as costas e o rabo do dragão, enquanto a entrada da estrada é marcada por uma enorme cabeça de dragão. Essa cabeça mede 72 metros, e o comprimento total da ponte é de 666 metros. Muitos turistas viajam até Da Nang especialmente para ver essa maravilha com os próprios olhos, e fazem questão de visitar o local à noite. Após o pôr do sol, a iluminação em LED é acionada, transformando o dragão de aço em uma criatura mágica. Mas isso não é tudo. No ano de 2013, a cabeça do dragão foi equipada com um sistema especial que permite que ele cuspa fogo, com labaredas que alcançam de 8 a 10 metros de comprimento. Número 24. Viaduto de Millau e Roda de Falkirk. Algumas pontes parecem tão surreais que é difícil acreditar que são reais, mesmo estando diante delas. Esse é o caso do Viaduto de Millau, na França. Sua estrutura atinge 343 metros de altura, incluindo os pilares, o que supera até a Torre Eiffel. Por isso, em dias de neblina, os motoristas muitas vezes se veem dirigindo literalmente entre as nuvens. Durante esse fenômeno, o asfalto desaparece de vista, dando a impressão de que os cabos e pilares flutuam no ar. O viaduto faz parte da rodovia A75, que conecta Paris à cidade de Béziers. Ele está posicionado sobre o vale do rio Tarn e possui quase 2,5 quilômetros de extensão. Além de sua imponência visual, o viaduto é conhecido por sua segurança. Sensores espalhados por toda a estrutura monitoram temperatura, velocidade do vento, tensão mecânica e outros parâmetros em tempo real. A Roda de Falkirk, por sua vez, é um elevador de barcos localizado na Escócia, que conecta dois canais históricos, o canal Forth and Clyde e o canal Union, unindo as cidades de Edimburgo e Glasgow. Essa estrutura extraordinária foi inaugurada no ano de 2002 como parte do projeto Millennium Link, e até hoje é o único elevador rotativo de barcos do mundo. O design foi inspirado em um machado celta e conta com duas cubas gigantes localizadas em lados opostos do mecanismo. Cada cuba comporta até 4 embarcações. A engenharia é baseada na lei de Arquimedes. As cubas mantêm o mesmo peso graças ao equilíbrio proporcionado pela água. A estrutura tem 35 metros de altura, com cada cuba medindo mais de 21 metros de comprimento e mais de 6 metros de largura. Uma rotação completa leva apenas 6 minutos. Mesmo com seu tamanho, o sistema consome a mesma energia elétrica que ferveria 8 chaleiras. O local atrai muitos turistas que podem acompanhar a operação da estrutura e, ainda por cima, embarcar nela, primeiro subindo, depois navegando pelo canal e descendo. Número 25. Ponte do Milênio e Ponte Golden Gate. A Ponte do Milênio liga as cidades de Gateshead e Newcastle, no Reino Unido, e é considerada a única ponte inclinável do mundo. Ela foi construída no ano de 2001, sobre o rio Tyne, com a presença da rainha Elizabeth II na inauguração. A estrutura é composta por 2 grandes arcos sustentados por cabos de aço. O primeiro arco tem curvatura vertical de 2,7 metros e é destinado a pedestres e ciclistas. O segundo arco serve como suporte e também tem formato parabólico. A inovação da ponte está em sua capacidade de girar, permitindo a passagem de embarcações sem impedir o tráfego de pessoas. Em apenas 4 minutos, a seção peatonal se inclina o suficiente para liberar o espaço. Esse movimento é realizado por 6 pistões hidráulicos, e quando a ponte está em ação, os 2 arcos formam uma figura simétrica semelhante ao símbolo do infinito. Por fim, temos uma das estruturas mais reconhecíveis dos Estados Unidos, a Ponte Golden Gate. Ela conecta a cidade de São Francisco ao condado de Marin e se tornou um ícone tão famoso que aparece constantemente em filmes de Hollywood. Sua história começou no final do século XIX, durante a Corrida do Ouro, mas a construção só foi iniciada nos anos 30 do século XX. O arquiteto principal foi Irving Morrow, que escolheu pintar a ponte com um tom avermelhado alaranjado em vez do preto convencional. Essa decisão deu ao Golden Gate um visual inconfundível. Além da estética, a ponte impressiona pelo tamanho. Até o ano de 1964, foi a maior ponte suspensa do mundo, com 2,7 quilômetros de extensão e torres de 227 metros de altura. Todos os dias, cerca de 120 mil veículos passam por ela.
além de milhares de pedestres. Durante a noite, com a iluminação acesa, o Golden Gate se transforma em uma obra de arte digna de conto de fadas. E com isso chegamos ao fim. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!